BMC News, informação que gera valor. Boa tarde para você, quarta-feira, super quarta. Estamos aqui começando o BMC Stock com uma cobertura especial e uma cobertura detalhada, com previsões, com cenários, expectativas para tudo que pode acontecer hoje no Brasil e no mundo do mercado financeiro. A gente tem vários destaques, vários assuntos para abordar aqui. A super quarta movimenta o mercado justamente por essa expectativa da decisão dos juros, não só no Brasil, como também nos Estados Unidos. O anúncio do Banco Central americano vai ser daqui a pouquinho, hein? E a taxa Selic também é foco no Brasil, mais no fim da tarde. Risco fiscal volta à cena e pode ser o tom do Banco Central para os próximos passos da política monetária. A gente ainda faz uma análise da política com reuniões entre Lula, Haddad e Arthur Lira, justamente para encaminhar as pautas econômicas lá no Legislativo. A equipe está discutindo justamente uma mudança na meta, mas essa reunião é para a semana que vem, meta fiscal. Preocupação do mercado, inclusive, aí com o cumprimento dessa meta, com o arcabouço e tudo isso também movendo as decisões da Bolsa de Valores. O mercado já acendeu aquela luz amarela justamente para o cumprimento do arcabouço fiscal. A gente também vai falar um pouquinho sobre temporadas de resultados, números de Prio, Vamos, Telefônica e Carrefour. Vou abrir esse nosso BMC Stock mostrando o desempenho da Bolsa de Valores nesta super quarta. Ganhos de 1,26, volume negociado de 8,79. Hoje passamos dos 115 mil pontos. Foi um resultado até surpreendente de uma certa maneira, já que quando vem a super quarta há uma expectativa geral do mercado de ninguém fazer grandes avanços, ninguém investir muito, nem vender muito, todo mundo segurar de acordo para aguardar justamente as decisões e aí sim tomar seus próprios rumos e suas próprias decisões. Não é o que está acontecendo, porque a gente vê aí um grande volume nesse momento, até acima do que se registra nesse horário, 8 bilhões e 800 milhões de reais a movimentação. 114 mil pontos, 114.614 pontos, já passamos de 115 mil durante o pregão. Falar rapidinho as empresas que estão se valorizando nesse momento e do ponto de vista da variação diária. Redditor é o maior destaque nesse momento, com 5,41% de ganhos. Carrefour também na faixa de 5%. Vivo, Telefônica Brasil na faixa de 5% e CVC também ganhando valor, 4,73%. Depois vem Cosan, TIM e CEMIG. Liderando as baixas, quem mais perde valor nesse momento é o Grupo Pão de Açúcar, com 4,14%. A Raia Drogasil também está caindo, 3,64%. Arezzo, Pets e Natura vem em seguida. Dá um panorama rapidinho sobre o dólar, antes de chamar o Caio Sasaki, que já está se preparando para falar com a gente hoje. O dólar caindo, 0,42, R$ 5,03 o preço no momento. A gente vai fazer a análise técnica com a participação do Caio Sasaki, que é analista e está sempre aqui diariamente no nosso BMC Stock. Ele é analista CNPI-T do portal do Trader. Caio, bem-vindo, obrigado, viu, por mais uma vez estar aqui com a gente. Fala, Maurílio, prazer estar aqui com vocês. Vamos lá para mais um dia de análise, né? Mercado que hoje surpreendeu, como você acabou de falar, na ponta compradora, puxando ali, rompendo alguns topos que sinceramente eu não esperava para hoje, ou se fosse para hoje, não esperava antes das 3h30, né? Depois da fala do Powell, que poderia de fato a gente ter alguma movimentação um pouco mais surpreendente. Bom, mas vamos lá, vamos dar uma olhada para esse mercado aqui e tecnicamente tentar identificar alguns pontos que podem fazer até mais sentido para um movimento mais amplo, né? O índice futuro, ele tem uma tendência de queda, como eu já venho falando aí há alguns dias, e o mercado de hoje pode mudar um pouco essa expectativa.
A gente percebe que existe ainda uma continuidade de topos e fundos, mas se jogarmos aqui num prazo um pouco menor, ele rompeu aqui as máximas dos últimos 2 dias, né, de ontem e de segunda-feira. Eu diria que o ponto decisivo de fato seria a máxima marcada na última sexta, até porque se a gente joga isso aqui num prazo mais longo, 60 minutos ou mesmo período diário, existe aqui aquela formação que a gente chama de W, né, de fundo duplo. No período diário dá para perceber também. Marcou um fundo, respirou, marcou um fundo novamente. Então, se ele rompe aqui essa faixa dos 116 e 850, mais ou menos, temos um mercado sinalizando uma reversão de tendência, né? Que até então é uma tendência de queda, ok? Eu ficaria então de olho nessa região. Para quem trabalha no intraday, vale a pena ficar de olho nesse 850, porque ali é uma boa resistência. Inclusive, provavelmente, num primeiro teste, entre 800 e 850, essa região, tende a segurar. Mas o mercado, quando ele está numa tendência forte, né, segura numa primeira vez, recua para num segundo ou terceiro momento ali caminhar para romper. Então, eu ficaria de olho, tá? O mercado ele segue muito otimista. Se eventualmente esse movimento amplia esta correção, a máxima de ontem, que era resistência, né? Região ali dos 115 mil, passa a ser um bom suporte. Então eu ficaria muito atento, pode ser uma região boa para atuar numa compra para giro curto. No momento, ele vem trabalhando dentro de uma faixa que foi muito respeitado nos últimos dias. A gente nota que alguns dias seguidos marcou preço de ajuste nessa região, depois marcou topos, marcou um topo ainda na segunda-feira, máxima da segunda-feira. Hoje acabou rompendo, mas voltou, né? Então esse ponto acaba funcionando mais ou menos como uma região de suporte nesse momento. Eu ficaria de olho, tá? Essa faixa aí dos 115 e 800, mais ou menos, ele é uma região de suporte. Aproveitando que você comentou do dólar, eu acho bom dar uma olhada no dólar, dado que hoje é a tal da super quarta, e confirmando ali o corte na Selic, algo que é amplamente esperado no mercado, né, os 50 pontos base, a gente pode ter a partir daqui um movimento comprador na moeda. Alguns dias atrás já tivemos, né, com a declaração do Lula em relação às metas fiscais, mas agora a gente teria um impulso a mais para a moeda seguir na direção ali para cima. Então fiquem atentos, tá? Duvido muito o dólar renovando essa mínima aqui, ainda mais depois do pregão de hoje. Então, com base nisso, vamos dar uma olhada aqui em algumas blue chips que eu gosto de acompanhar. Petro. O papel ele tem ali aquela tendência de alta. Hoje trabalha trabalha no campo positivo, mas nenhum sinal muito expressivo, tá? Só sinalizando aqui que apesar da queda dos últimos dias, só foi um movimento de correção, a tendência de alta ela se mantém. Mesmo olhando no intraday, nenhum ponto muito relevante. Acredito eu que se por acaso o papel estender aí esse movimento aqui de correção no intraday, vai encontrar suporte ali nessa faixa do fechamento de ontem. É uma região que, inclusive, já estava traçada aqui, né? Foi marcado anteriormente com topos, então é um ponto de suporte, região esta dos 34,70. Para cima, por outro lado, se ele rompe essa marcação da máxima de hoje, ali nos 35,54, tem tudo para acelerar um movimento de compra. Já a Vale, o papel surpreendeu, abrindo no positivo e acelerando e se mantém em alta, se a gente olha no período diário, inclusive se aproximando de uma região aqui de resistência, os 70 e 85 mais ou menos. Ali tem tudo para dar uma segurada, pelo menos no primeiro teste, tá? Porque a gente nota que é um topo que já deu uma segurada no mês de abril, voltou a testar ele no mês de julho, depois voltou a testar no mês de setembro, né? Então agora em novembro, se voltar ali,
provável que sinta uma resistência, pelo menos no primeiro teste, mas pela força que o papel vem seguindo, não me surpreenderia se ele rompesse e acelerasse mais compra ainda, tá? Bom, aproveitando aqui, vamos olhar alguns destaques de hoje, começar aqui pelas alguns destaques de alta que chamaram a atenção. Estava olhando de manhã aqui, Cosan. O papel ele chama a atenção porque ele se aproxima de uma região interessante, que é esses 16,75. Talvez um pouco antes, né? Máxima marcada na semana passada, que seria o 16,68. Se superar aí esses pontos, essa região aqui, marca basicamente os dois últimos topos, o papel tem tudo para acelerar o movimento comprador. O dia de hoje pode dar um sinal interessante. Ainda que hoje a gente não veja o rompimento desses pontos, se acontecer esse movimento aqui comprador com uma boa entrada de volume, pode ser um sinal muito interessante para uma reação mais forte nas próximas sessões. Então, eu ficaria de olho nesses topos aqui de Cosan. Na contramão, na minha opinião, só enfraquece perder essa mínima aqui nos 15,26. Se a gente quiser buscar um ponto um pouco antecipado, olharia para os 15,61, que é esse ponto aqui mais recente. Além disso, outro papel que também chamou atenção hoje foi o Bradespar. O Bradespar abriu com gap de alta e acelerando compra com bom volume de negócios, tá? Então, isso chama bastante atenção. O papel já vinha num ritmo de compra forte nos últimos dias, porém, vale a pena ressaltar que aqui temos uma região de topos e fundos que deve encontrar uma boa briga. Eu tomaria bastante cuidado em executar uma compra contra estes pontos aqui. Nota que uma região que marcou ali fundos no mês de março, depois no mês de abril, aí veio marcar topos nessa região em junho, julho, setembro. Então é uma zona aqui de resistência muito forte. Se alguém está comprado, pode ser um ponto ali para fazer uma realização parcial, ou até mesmo realização total, ok? Em quem comprar agora, apesar dessas altas recentes, eu diria que está meio que chegando atrasado para a festa, corre o risco de pegar o movimento já no fim e não tirar muito proveito dele. Então, apesar do histórico bom, histórico recente bom, não recomendo entrar nesse papel agora. Outro destaque que eu olhei aqui é da Redditor. Redditor segue ali com uma boa alta, porém é um papel que vinha numa tendência de queda. Eu tomaria bastante cuidado, não me parece ser um sinal de reversão de tendência. Até o momento tem mais cara de um breve respiro para manter aí todo o movimento, toda a tendência que já vinha se construindo ao longo dos últimos meses, tá? Não arriscaria, portanto, comprar Redditor em ponto nenhum. E por fim, um outro papel que a gente vem acompanhando bastante é a CVC. CVC, papel reagiu, mas tem ali uma resistência na região dos 3,10, um ponto que eu venho acompanhando bastante. Como ele vem marcando fundos ascendentes, pode ser uma região ali que se rompida, libere mais movimento de compra. Mas eu acho que tem umas coisas um pouco mais interessantes para se acompanhar, além de CVC. Não está ruim, mas eu acho que tem algumas coisas melhores. E aí eu deixei os dois papéis que mais me chamam a atenção por último, né? Um deles é o Santander. Já comentamos bastante, essa região dos 27,75. Hoje trabalha em alta, ainda está um pouco longe desse ponto, mas ele se mantém um ponto relevante, né? E a figura gráfica também se mantém bem interessante, né? São 3 fundos, o fundo central aqui é um pouco maior, é o que o pessoal chama de ombro, cabeça-ombro invertido, né? Esses 27,75 pode ser um ponto bem interessante, eu mantenho no radar. Talvez, provável, inclusive, que não seja rompido hoje, mas isso não significa que o ponto perde relevância. Agora, o que tem um ponto perto, que vale a pena ficar de olho, é a VEG.
no período diário a gente nota, o papel ele vem numa tendência de queda, é verdade, mas é uma empresa, como eu já disse, para o longo prazo me agrada bastante, e se a gente olha aqui em prazos menores, dá para notar que veio insistindo bastante nessa região aqui dos 33 e 30, que são esses topos aqui. A gente joga inclusive nos 15 minutos da traçada linha aqui, 33 e 30, para mim segue valendo como um excelente ponto de compra, vale muito ficar de olho nessa região. O papel vem aproximando cada vez mais, fazendo fundos cada vez mais altos, na minha opinião, sinalizando aí o teste e rompimento destes 33 e 30. Então, o dos papéis que eu analisei aqui é um dos que mais me chamam a atenção, até porque, de modo geral, é um papel que eu gosto muito para longo prazo, os fundamentos parecem ser muito bons, e no curto prazo tem um gatilho se desenhando aí bem interessante. Maurílio. Muito legal, Caio. Importante suas considerações aí. Fiquei feliz com essa consideração aí sobre esse início do mercado também, sobre esse volume negociado até agora para esse horário, que foi algo que também me surpreendeu e bate com a sua análise aí inicial. Então é isso que a gente tá bem atento. Você falou da Redditor, aí eu deixei aberto aqui também o setor de saúde para a gente ver o setor como um todo. Tá equilibrado, tá misto. São 10 empresas aqui, 4 operando no verde, 4 no vermelho e 6 no verde. Sendo que depois da Redditor, os que se destaca aqui é a Apivida, que é do grupo Notre Dame Intermédica. Eu queria que você pudesse aproveitar o embalo e já dar uma olhada também nesse papel para a gente. E em seguida, Odontoprev, que também está ganhando bastante valor hoje, 13,07% até agora. Então acho que esses dois para começar e depois a gente vê os negativos também. Vamos ver se até lá eles vão continuar no negativo. Vamos fazendo então Apivida e Odontoprev. Vamos lá. A Apivida segue numa tendência de queda, né? Então o movimento de hoje é um movimento de respiro, vamos dizer assim, de correção dessa tendência por enquanto. Se for para falar de reversão, a gente precisaria ver o rompimento desse topo aqui na região dos 4,17, região que 4,18, região que ainda assim não me passaria muito apetite para compra, mesmo o papel assinalando aqui uma reversão desta tendência, tá? Então, de modo geral, não vejo esse movimento de hoje como alguma coisa que pudesse mudar aí o papel. Tudo bem que a tendência não é uma tendência íngreme, né, de queda, assim, vem caindo, perdendo valor aos poucos, mas não vejo um motivo para entrar comprando, não tem nenhum gatilho muito interessante. Com relação ao Odontoprev, papel também, segundo dia, né, de compra, tem um ponto de resistência nesta região aqui, marca os meses ali, máximo dos meses de setembro e outubro, respectivamente, 11,35. Acredito, se puxar forte, deve encontrar uma resistência num primeiro teste nesse ponto. De qualquer forma, está distante, né? Pode ser alguma coisa interessante em termos de movimentação de compra. A gente percebe que o dia de ontem ele fez o que a gente chama de engolfo, né? Quando graficamente um dia ele encobre completamente o dia anterior, em direções opostas. Então ele estava numa direção de queda, eis que no dia de ontem, na terça-feira, entre a abertura e o fechamento, comparado à abertura e fechamento do dia anterior, a gente teve aí esse padrão que pode ser considerado um engolfo. Há quem prefira uma figura que encubra completamente, incluindo a sombra, né, do candle anterior. Mas enfim, dá para considerar um engolfo, apesar dessa sombra ela tá para fora. Mas enfim, quem eventualmente quiser aproveitar um movimento de compra, na minha opinião, ele não tem muito upside, ele pode parar mais ou menos na região dos 11,35, né? E tem mais coisas mais interessantes, como por exemplo a própria VEG que eu sinalizei. O papel ele não está de todo ruim, né? Não é uma tendência de queda gritante, assim, tem
tem um sinal aqui um pouco mais interessante. A gente nota que ele não tem uma definição de topos e fundos ascendentes, né? Ele vinha com uma sequência de topos e fundos, marcou um topo um pouco mais alto, então ele não está necessariamente em tendência, ele está de fato dentro de uma zona de congestão, de indefinição. Podemos sim ter uma reação, mas não é um dos papéis mais interessantes, tá? Se alguém quiser gostar por alguma razão da empresa, quiser arriscar, dá para pensar aqui na máxima de ontem, né? Teria que, no caso, dar uma correção, voltar ali até os 10,63 para trabalhar uma compra. E é isso, Maurílio. Legal. E aí vamos passar então para os negativos. Oncoclínicas, Onco 3, está caindo 2,22. E Aliar, a LR3, caindo 1,54. Vamos lá. Oncoclínicas, papel ele vem aqui hoje trabalhando em queda, mas nada assim muito expressivo. Vem dentro de uma tendência de queda. Eu diria que, vamos olhar o intraday. Esse me chamou a atenção aqui. Eu acho que de repente ele pode ceder até mais, viu? Para quem gosta de day trade em papel, acho que é o caso de prestar atenção na mínima de hoje aí nos 9,24. Vem trabalhando bem perto. Se perder, ele pode tranquilamente buscar aqui essa região dos R$9, tá? Se a gente olha no período diário, notem que esses R$9 é um ponto que já foi testado 2 vezes no mês de outubro. Somando ao fato de estarmos dentro de uma tendência de queda e de que a amplitude do movimento de hoje é relativamente pequena se comparado aos dias anteriores, esse papel pode pesar um pouco mais, né? Nota-se que já vem trabalhando descolado do Ibovespa, então não seria uma grande surpresa se ele seguisse ali um caminho completamente independente, tá? Claro, se o mercado ajudar um pouquinho e começar a pesar, entregar um pouco da alta, esse cara aqui reforça a possibilidade dele pesar um pouco mais e buscar essa região dos R$9. Com relação a ALR, né? Aliar. Isso, Aliar, AALR3. Estamos nela. O papel vem reagindo nos últimos meses aqui, marcando topos e fundos. Foi. Assim, o papel vinha segurando aqui, sei lá, até o mês de agosto, desenvolveu uma queda muito forte. Tem que entender um pouco do porquê disso daqui. Nos fundamentos eu não estou por dentro. Mas depois de marcar esse fundo no mês de setembro, o papel veio se recuperando aos poucos. Se a gente considerar então essa tendência mais recente, e se olharmos ali para um intraday, é um papel que não tem muita liquidez. Eu buscaria um reforço bom ali através dos fundamentos, se alguém quiser operar esse papel. Se não, toma cuidado que é um papel que não tem muita liquidez, você não pode ter pressa para sair dele. Graficamente, se ele rompe aqui esse último topo na região dos 9,88 mais ou menos, tem espaço para buscar esses topos aqui lá na região dos 10,55, 10,57, tá? No período diário fica claro aqui, esses topos seriam mais ou menos essa região, né, os 9,85 e os 10,57 estaria aqui, né, na máxima do mês de outubro. Como ele vem caminhando bem num ritmo de alta, fazendo uma oscilação praticamente dentro de um canal, então não me surpreenderia se ele rompesse esses 9,85 e acelerasse compra em direção a esses 10,57, tá? Mas só chama a atenção que é um papel que não tem muita liquidez. Parece estar num timing interessante, está numa região boa, pode romper e desenvolver a compra, só chamo a atenção pelo fato de ser um papel com pouca liquidez. Não necessariamente você vai conseguir comprar exatamente no teu preço ali que você gostaria, porque não tem muito papel sendo negociado, não tem muita liquidez. Isso normalmente pede um pouco de tolerância ali nas regiões de entrada, Maurílio. Legal. A gente falou ontem de alguns papéis também,
E eu queria voltar nesse assunto, né? Voltar com esses papéis justamente para saber qual quadro hoje, né? Ontem a gente falou da Dexco, inclusive, foi um dos queridinhos de ontem nos papéis, muitos analistas indicando, muitos assessores de investimento também recomendando. A gente falou sobre Dexco aqui também, então eu queria voltar no assunto hoje. Está caindo um pouquinho, mas não sei se muda tanto assim aquela tendência que a gente estava vendo lá de ser uma boa opção de entrada. Uhum. Vamos lá, já estou no papel de novo aqui. O que eu comentei ontem? Era um papel que vinha dentro de uma congestão e o pregão de ontem ele surpreendeu com um forte movimento comprador, saindo dessa zona de congestão. Devolveu uma parte, né? Mas não deixa de ser um papel interessante. A única coisa que eu sinalizei ontem é que o rompimento da máxima no 703 poderia ser um bom ponto de entrada. Com esse movimento de hoje, o que me chama a atenção é que essa entrada pode ser feita numa região um pouco mais interessante, tá? Próximo da mínima de hoje. Essa mínima de hoje marcada no 6,75. Voltando para o período diário, essa é uma faixa que marca aqui o teto desta congestão. Então, em vez de comprar no topo de ontem, pode ser feita uma entrada parcial no topo dessa congestão, né? Com stop na mínima da congestão, podendo ampliar aqui posição se buscar esse topo nos 703. O papel ainda me parece otimista, o fato de estar trabalhando em queda nesse momento não interfere muito nisso não, tá? Essa expectativa otimista, ela se mantém. Ficaria de olho, então, nesses dois pontos. 6,75 para baixo ou o rompimento dos R$7 aqui, ou 703, como uma região de entrada na compra também. São dois pontos interessantes. E é um papel que, se a gente olhar num prazo maior, tem tudo para dar sequência aí a esse sinal, que me parece um sinal de reversão de tendência. Legal, queria que você desse uma olhada ainda em SLC Agrícola, que é uma empresa que acabou de entrar para o metaverso, lançou inclusive um aplicativo, uma aplicação no site interessante. Vale a pena quem gosta de games aí, gosta desse universo, você cria um avatar lá, anda pela fazenda, que é uma fazenda modelo dessa empresa, você conhece tudo em um ambiente virtual, ambiente de 3D, e eu achei curioso, interessante essa inovação aí de ter uma fazenda aí no que eles chamam de metaverso. E curiosamente também vi agora aqui que está ganhando valor nesse momento, queria ver se é uma opção de entrada ou uma opção de compra nesse momento, Caio. Boa, vamos lá. É um papel que vinha numa tendência de queda e hoje potencialmente pode estar revertendo isso. Tudo bem que o pregão ainda não fechou, né? O ideal é que tenhamos o fechamento acima do último topo, região dos 37,80. O fechamento ainda não ocorreu, mas o rompimento desses 37 já ocorreu. Então, independentemente disso, se não fecha acima, não temos de fato uma reversão convicta ali assinalada, mas temos ali uma expectativa forte de qualquer forma. É um papel que vem bem interessante também pelo fato do pregão de ontem, né, ter superado o dia anterior, encerrado ali nas máximas, com volume, isso traz uma expectativa de reversão. Se a gente soma ali o dia de ontem, né, com o dia de hoje também, que segue com uma boa força, o papel pode estar sinalizando ali uma mudança de áreas, uma expectativa mais compradora, né? Para baixo, o que retomaria ali toda essa expectativa de venda, tendência de venda, seria a perda dos 35,17, ponto esse que segue um tanto distante, e eu tenho minhas dúvidas se volta a pesar para buscar essa região. Me parece, sobretudo pela marcação de volume no candle verde aqui, me parece que o papel vem sofrendo uma reversão de tendência e podemos ver aqui um movimento ascendente pelos próximos pregões. Ficaria de olho, então, se eventualmente voltar nesses 37,80, pode ser algo interessante para uma entrada de compra, ou, como não tem muita diferença em relação ao que negocia agora, né, quem quiser entrar de qualquer forma, gosta do papel e acredita na continuidade dessa alta,
pode fazer pelo menos uma entrada parcial nesse momento. Me parece que está dando início a um movimento bem interessante. Para pegar carona na temporada de resultados e também, acho que para a gente fechar o nosso papo, queria falar sobre Telefônica Brasil, o Vivo, né? Que apresentou aí um lucro importante no terceiro trimestre e está ganhando bastante força. É uma das, até agora há pouco estava entre as 3 maiores altas do Ibovespa nesse momento. Então eu queria que você desse uma olhada, por favor, também, Caio. Outros dados, enquanto isso, a respeito do balanço da companhia, fala nesse lucro líquido, né, de 1.470 bilhões de reais, 2% a mais do que no mesmo período do ano passado. O EBITDA ajustado, que justamente representa o lucro antes dos juros, dos impostos, da apreciação e de amortização, foi de 5.539 bilhões de reais nesse terceiro trimestre, o que é uma alta de 11% na comparação com a mesma etapa, com esse mesmo período de 2022. Acho que isso está ajudando a impulsionar as vendas no momento, né, Caio? Com certeza, com certeza. Apesar disso, é um papel que vem numa tendência de alta, bem interessante, marca a máxima desse ano de 2023, nesse momento. Porém, o papel ele oscila aqui dentro de um canal e já se aproxima do teto desse canal. Eu tomaria bastante cuidado, talvez não seja o timing ideal comprar o papel agora. Tá? Ele vem marcando aqui uma região bem difícil para estender muito mais uma compra. Pode ser que por questão de timing, né, seja melhor esperar um eventual movimento de correção do que arriscar comprar num possível, não vou dizer o topo, né, porque não tem nenhum sinal para isso, mas está bem próximo de uma região que já pede ali algum tipo de correção, né, se considerar os últimos topos, a forma como eles vêm avançando, grandes chances do papel encontrar uma resistência nessa região. Se eventualmente ele rompe, ele vai encontrar uma outra resistência na máxima do ano passado, ali região dos R$ 50,25. Então é um outro ponto também que pode encontrar alguma resistência. Então eu tomaria cuidado, talvez não seja o timing do papel. Que a tendência é de alta, eu acho que não tem o que discutir. Vem numa tendência ali convicta de alta. O que eu discuto é o timing, que me parece não ser tão interessante assim nesse momento, Maurílio. Legal, Caio. Obrigado, viu, pela sua participação. Amanhã é feriadão, a gente não vai se ver, mas na sexta a gente está aqui de novo a partir da 1h30 da tarde. Já fica meu convite para todo mundo que está ligado aí no YouTube, nos canais da TV a cabo, no Profit da Anelógica e toda a nossa audiência aí que muito nos agrada e nos abrilhanta com sua participação. Então, a gente se vê de novo na sexta. Um bom feriado para você, Caio, e uma boa super quarta aí. Vamos seguir aqui na expectativa. Muito obrigado, sempre um prazer estar aqui com vocês. Um ótimo feriado para vocês também. E a gente se vê na sexta-feira. Forte abraço. Combinado. Caio Sasaki, analista CNPI-T do portal do Trader. Duas já, virou reloginho, 2 horas e mais 5 minutos, horário de Brasília. A gente segue ao vivo aqui no BMC Stock, justamente acompanhando toda essa expectativa para os anúncios da Super Quarta. O primeiro anúncio é logo mais, hein? Às 3 horas da tarde. Falta 1 horinha, então, para o famoso pronunciamento de Jerome Powell e as divulgações dos números do mercado americano e da taxa do Fed. O que vem pela frente? O mercado, no momento, apostando numa manutenção. A conferir as cenas desses próximos capítulos. E depois das 5, quando o mercado brasileiro já estiver fechado, expectativa para a taxa Selic. E aí o mercado já pensa em redução e aposta 0,5 ponto percentual a menos. Bolsas americanas, rapidinho, um giro por Dow Jones, que sobe 0,06%, S&P 500 sobe 0,31%, e a Nasdaq tem uma maior elevação nesse momento, com ganhos de 0,52%. Dólar no Brasil em queda, 0,49% de redução, já trabalhando aí na casa dos R$ 5,00, 5,01. O intervalo é rapidinho e eu fico te esperando na volta. Até já!
Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu Brasil, a Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. Eu sempre busquei a excelência. Para mim, dar o máximo é o mínimo. Poder contar com quem me entende. Tá aí uma coisa essencial para o meu sucesso. Aqui a gente encara seus desafios como se fossem nossos. A excelência do BTG está em cada detalhe que faz sentido para você. Sua trajetória merece essa experiência. BTG Pactual. Dê um BTG na sua vida. Olá pessoal, eu sou Felipe Ferreira da Com Dinheiro e eu tô vindo aqui convidar vocês para assistir o nosso Você com Dinheiro, o programa que traz aí as maiores mentes do mercado financeiro brasileiro para um bate-papo de almoço com vocês. Aquele bate-papo com gestores, multifamily offices, assets, administradores e as principais empresas de capital aberto para aquele bate-papo que faz o mercado financeiro brasileiro acontecer. Todos os dias ao 12:30 aqui na BMC News. Aguardo você. BMC News. Informação que gera valor. Regenerar. Dar nova vida a algo. Melhorar. Restaurar. Ressignificar. Regerar. Gerar outra vez. Nós existimos para regenerar. Regenerar o planeta A. Porque não existe planeta B. Ambipar. A líder em gestão ambiental. Mercado de capitais, o motor dos negócios no mundo. Há 20 anos a Capital Aberto vive esse universo, informando e formando você. Agora começa um novo capítulo. Uma capital mais dinâmica, assertiva e completa. Notícias, análises, entrevistas, cursos. Em um mundo generalista, somos especialistas. Conteúdo e formação feitos do mercado para o mercado. Capital Aberto, feita de dentro. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. 2:09, super quartou aqui na programação da BMC News. As bolsas europeias encerraram o primeiro pregão de novembro em alta firme, justamente após os indicadores do mercado de trabalho e das atividades econômicas dos Estados Unidos virem abaixo do esperado e sugerirem uma política monetária mais branda do Federal Reserve. Os títulos soberanos da Europa seguiram o forte recuo dos rendimentos dos Treasuries, outro fator que apoiou as bolsas europeias hoje. O Stock 600, aquele índice que compila as ações de 17 mercados, anotou uma alta de 0,67%. Na Bolsa de Frankfurt, o DAX subiu 0,76%. O índice londrino, FTSE 100, avançou 0,28% e o parisiense, o CAC 40, teve um ganho de 0,68%. No Brasil, o Ibovespa também em alta, mesma situação das bolsas americanas. E agora a gente vai falar sobre a importância das assembleias ordinárias. E a MZ, que é líder em soluções de relações com investidores, está trazendo agora respostas sobre esse tema no quadro RI em Pauta. Vamos ver. Olá, boa tarde a todos. Eu sou Cássio Rufino, CFO e CEO da MZ,
E como vocês já sabem, o R em Pauta é nosso encontro para falarmos os principais assuntos que permeiam os bastidores da área de relações com investidores. O famoso RI, com estudos exclusivos do mercado de capitais. Hoje, vamos falar sobre Assembleias Gerais Ordinárias. Vocês sabem qual é a função delas? Para quem não sabe, vamos relembrar juntos. Bom, a Assembleia Geral Ordinária, ou AGO, como também é conhecida, se trata de uma reunião anual e obrigatória para todas as companhias de capital aberto. O seu principal objetivo é permitir que os acionistas exerçam seus direitos a voto e tomem decisões importantes relacionadas à companhia. Durante a Assembleia, são abordados assuntos relacionados a demonstrações financeiras anuais, destinação de lucros, prejuízos, eleição de membros de conselho e outros temas. Então, como podemos ver, as Assembleias Gerais Ordinárias desempenham um papel fundamental na governança corporativa e na prestação de contas aos acionistas. Dada a importância deste evento, não poderíamos deixar de produzir um estudo exclusivo sobre o tema. Vejamos agora os principais insights. Lembrando que o estudo completo está disponível no QR Code aqui na tela. De acordo com o levantamento, 61% das AGOs realizadas em 2023 foram Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias. No caso das extraordinárias, se tratam de assembleias urgentes, que são convocadas para tratar de algum assunto específico que não pode esperar até a próxima ordinária para ser resolvida. 58% de todos os eventos, ou seja, a maioria, foram realizados de forma totalmente virtual. Uma tendência que se consolidou na pandemia e se manteve forte com o passar dos anos. Das 300 empresas analisadas, 94% realizaram suas assembleias gerais ordinárias durante o mês de abril, sendo que na última semana concentrou a maior parte dos eventos. Aqui destacamos o dia 28 de abril, que teve incríveis 131 assembleias acontecendo. E o horário das 10 foi o mais escolhido, representando 30% dos eventos. Desses eventos, aproximadamente 69% das companhias realizaram eleição para o Conselho de Administração e quase 40% para o Conselho Fiscal. Em 47% houve aprovação da proposta de alteração do Estatuto Social. Com base nas propostas enviadas pelas administrações para a AGO, 73% das companhias declararam lucro em seus documentos. Os setores de aluguel de veículos e máquinas e o de papel e celulose foram aqueles em que 100% das companhias apresentaram resultados positivos. E é claro, declarando lucro, é preciso dizer também qual será a destinação dele. Pois bem, neste caso, 83% dessas companhias que declararam lucro tiveram proposta de distribuição de proventos. Dividindo por faixas, 30% das propostas eram de até 25 milhões, enquanto 39% das empresas tiveram como proposta a distribuição entre 25 milhões a 250 milhões em proventos. O estudo ainda conta com diversos temas importantes. Então, para quem quiser acompanhar na íntegra, basta acessar o nosso website. É a MZ empoderando os profissionais da comunicação financeira a gerarem mais valor para seus stakeholders. Legal, Cássio. Obrigado mais uma vez pela participação aqui no BMC Stock. E agora, 2h16,
chegou a hora de convidar o mais um entrevistado aqui do nosso programa, que é o Acílio Marinello, coordenador da Trevisan. Ele vai aparecer aqui do meu lado para a gente bater um papo a mais para falar um pouquinho sobre expectativas, até um pouquinho, dar uma passada aí nessa super quarta, né, Acílio? Mas eu sei que você acompanha bem de perto o setor de varejo, então eu queria te deixar à vontade para a sua primeira participação, o que você está esperando de olho nesses setores, de olho nesse dia que é importante e o que você tem de destaque para a gente. Boa tarde, bem-vindo. Claro, boa tarde, Maurílio, um prazer estar aqui com você, com todos os telespectadores, obrigado pelo convite. Bem, o setor do varejo, que eu acompanho um pouco mais de perto, ele é muito sensível às questões macroeconômicas, então uma data importante como a de hoje sempre aumenta a expectativa, a gente mantém no radar, apesar que hoje acho que o mercado, tanto aqui quanto lá fora, já está um pouco mais alinhado, as expectativas nos Estados Unidos é que as taxas sejam mantidas e que aqui no Brasil a Selic caia aí os 50 bips também esperados, e isso fortalece, pelo menos traz um pouco mais de previsibilidade para esse setor, ainda mais num momento tão importante no ano para esses grandes conglomerados do varejo, que é a Black Friday, e logo a seguir já vem o Natal. Então, acho que mantendo essas expectativas, não tendo nenhuma surpresa, já é um fator positivo para um setor que vem enfrentando tantas dificuldades. Exatamente, Acílio. Eu até coloquei aqui no telão, no Profit, exatamente o setor de varejo, só para a gente dar um panorama nesse momento de como está. Guararapes agora é a empresa do setor de varejo que mais ganha valor, 4,65. Depois a gente tem Soma, Lojas Renner, Grendene, Aliad e Açaí na faixa de 1% aí. Alpargatas, Vivar e C&A na faixa de 0,5%. Perdendo valor, Pão de Açúcar disparado, queda de 4%, Americanas queda de 3,2%, Pets, Marisa, Grupo Natura e Arezzo também com quedas em torno aí de 1%. Falando especificamente sobre Magalu, a gente viu um movimento, eu não estou vendo o Magalu aqui para mim no meu setor exatamente, eu vou até abrir, mas você pode até fazer uma introdução, depois a gente vê exatamente sobre o Magalu, porque a gente viu aí um período do mês, do ano aí com quedas bastante expressivas, depois um fôlego no final aí, um ganho de valor nos papéis da Magalu. Como é hoje a visão de vocês aí da Trevisan, a sua visão pessoal sobre a gestão, sobre os papéis e sobre oportunidades em relação a Magalu? A Magalu realmente tem enfrentado muitas dificuldades, já tem aí um prejuízo acumulado, né, nos últimos 12 meses de quase R$1 bilhão. As ações estão sofrendo uma desvalorização muito forte. O ponto que a Magalu, assim como posso usar aqui como outro exemplo, né, a antiga Via Varejo, que recentemente mudou o nome do grupo aí para Casas Bahia novamente, são dois grandes conglomerados que ainda apostam muito na loja física. E isso traz, né, um peso, um custo operacional muito grande para essas empresas. Você manter a capilaridade da quantidade de lojas, de pessoas empregadas, o custo logístico de manter essas lojas abastecidas, tudo isso é um fator operacional importante que vem onerando e os investidores vêm punindo, digamos assim, né, entre aspas, a gestão dessas empresas por um desses fatores. O segundo fator é o macroeconômico, né, a taxa de juros partiu de 2% para patamares de quase 14% ao ano, a Selic, num período de tempo muito curto, e isso impacta fortemente, principalmente as vendas a prazo que são feitas por essas lojas, que em sua grande maioria é o famoso crediário, o carnê, que a população acaba adquirindo. Isso, o custo de financiamento dessas vendas, mesmo aquelas que são feitas com juros, é um fator importante também que traz uma certa vulnerabilidade para essas empresas, principalmente, né, no custo da captação desse dinheiro para financiar esses produtos e no aumento do risco da inadimplência, porque quanto maior a parcela, maior os juros embutidos nessa parcela, com o aumento, né, com a redução do poder de compra da população,
isso eleva o risco de inadimplência. Então são 2 fatores, dentre de outros vários, que têm contribuído, né, para essa resistência da Magalu em retomar o seu crescimento e na falta de previsibilidade e segurança dos investidores de reverter esse cenário a curto ou até mesmo em médio prazo. Perfeito. Passando para Americanas, eu não vou me estender muito na pergunta não, porque é um assunto que a gente trata bastante aqui, o nosso público também está acostumado, então eu vou ser bem direto. Americanas, tem salvação? Olha, os movimentos recentes têm mostrado que sim. Acho que o fato relevante que saiu na última sexta-feira, com esse aporte de capital em dinheiro, que é importante, né, de 12 bilhões, trouxe alguma segurança adicional para os credores, até teve um movimento interessante, né, no papel da Americanas na segunda-feira, teve uma valorização aí acima de 10%, mas infelizmente ela já vem devolvendo, né, você acabou de mostrar que ela está numa queda já considerável hoje, assim como aconteceu ontem também, mas mostra um movimento em que há um interesse em superar essa crise. Acho que os gestores atuais estão atuando para isso, estão negociando com os bancos credores, estão negociando também com os credores minoritários, já há uma oferta que está em trâmite para quem tem dívidas, né, acima de 12 mil reais, já pode recuperar esse valor no limite de 12 mil, isso já, na cauda longa, né, aqueles credores menores, já pode ser uma solução para reduzir essa inadimplência. Então isso deve refletir, acho que em alguns meses já numa melhora. Outro fator também que eu achei importante em relação a Americanas foi um anúncio hoje que ela abriu 5 mil vagas temporárias para esse período de Black Friday e Natal. Então, mesmo com a redução do número de lojas, a expectativa de trazer 5 mil posições de trabalho voluntárias mostra que ela está com um apetite de recuperar a sua fatia de mercado, as suas vendas, principalmente nas lojas físicas, que sempre foi a sua grande base, aquela compra de impulso, aqueles itens de baixo valor que ela acaba ganhando na escala. Então, acho que são movimentos importantes que, sincronizados, e trazem uma perspectiva assim de recuperação. Verdade, interessante. Pode ser uma forma interessante de enxergar aí o caminho da Americanas. Supondo e se confirmando essa redução de 0,5 ponto percentual na taxa Selic, o setor de varejo especificamente se beneficia, na sua visão? Se beneficia. O efeito não é tão direto, não é tão imediato, mas o custo da aquisição do dinheiro já passa a ser mais barato, você já começa a ter também um reflexo ali na própria população de aumentar o índice de confiança do consumidor, né, conforme os índices macroeconômicos que vêm sendo anunciados, a inflação convergendo para o teto da meta, redução da taxa básica de juros, o índice de desemprego em níveis históricos, né, bem baixos. Então, toda também a conjuntura desses fatores traz uma perspectiva positiva, aumenta o índice de confiança do consumidor e ele tendo acesso, né, a produtos com uma taxa de juros financiados nesses crediários menor, isso pode potencializar que ele volte a comprar itens de bens um pouco mais duráveis, eletrodomésticos, televisores, itens da casa, e isso traz um refresco. Mas ainda acredito que não seja uma virada de fato. São mais um passo nesse caminho. Acho que agora tanto a Black Friday quanto o Natal vão ser termômetros importantes para mostrar o apetite de compra da população e o quanto que estes grandes conglomerados financeiros, conglomerados do varejo, já mencionados aqui, vão responder a essas demandas e vão conseguir alavancar suas vendas nesse período e aí sim, talvez já começar 2024 com resultados um pouco melhores e assim também traz um pouco mais de segurança e atratividade para os investidores. Maravilha, Acílio, obrigado, viu? Eu estava devendo a informação sobre a variação das ações da Magalu, porque não estava aparecendo aqui, justamente porque está no zero, está estável, totalmente estável, 0,000, então não estava aparecendo aqui, nesse momento, a ação da Magalu valendo 1,33. Obrigado pela sua participação, Acílio, uma boa quarta, uma boa super quarta para você, bom feriado e sinta-se à vontade para voltar quando quiser aqui na programação da BMC News. Para você também, Maurílio, a todos os telespectadores, é sempre um prazer estar aqui com vocês, contem sempre comigo. Obrigado.
Seguindo aqui, 2h26 da tarde, daqui a pouquinho então, anúncio da decisão do Federal Reserve, Banco Central Americano, grande expectativa, nossa programação ao vivo com o Felipe Nascimento, com o Marcos Saravalli, acompanhando cada momento dessa divulgação e também já começando a precificar e verificar a repercussão da decisão que vai ser anunciada daqui a pouquinho. Então você continue ligado aqui no BMC Market e acompanhe também toda a nossa programação. Às 4 tem o closing, a gente também vai continuar repercutindo tudo isso. Um panorama final das bolsas pelo mundo, Dow Jones em alta, S&P 500 também, e a que mais sobe no momento é a Nasdaq com 0,59%. Petróleo em alta, tanto o Brent quanto o WTI, 0,48 de ganhos no Brent, 0,27 o WTI. Bolsa brasileira, para a gente fechar, vamos ver aqui, ganhos de 1,35, 114.658 pontos. Dólar continua caindo a 5,1, 0,76 de queda no momento. 2h27, a gente vai ficando por aqui, mas você continue ligado na nossa programação com informação que gera valor. Até mais. BMC News. Informação que gera valor. Fechamento do mercado em tempo real e um panorama das altas e baixas da Bolsa de Valores. Eu sou o Maurílio Goldner e estou no Closing junto com o Gabriel Monteiro, trazendo as principais notícias que impactam o dia. Aqui você acompanha a opinião de especialistas e análise técnica dos principais ativos. Fechamento do mercado é na BMC News, de segunda a sexta, às 4 da tarde. BMC News. Informação que gera valor.